Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje, dia 9 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Não tivemos grandes mudanças territoriais aqui, mas um bocado de ação aqui nessa região. Israel conseguiu capturar uma base lá, uma fortaleza do Hamas no norte, pegou um monte de informação ali e também a fábrica de drones deles, que eles tinham uma fábrica de drones ali, né? Continua também as ações aqui na Cisjordânia e aqui no norte de Israel e sul do Líbano. Mas o que mais chamou atenção ontem foi que os Estados Unidos usaram um caça moderno para bombardear uma milícia apoiada pelo Irã na Síria. É uma confusão danada isso, mas a gente sabe que os Estados Unidos sofreram ataques dessas milícias e, segundo eles disseram, estavam retaliando esses ataques que aconteceram a bases americanas, né? É lógico que é todo o direito dos Estados Unidos retaliar isso, mas é sempre um risco que a gente vê de escalada desse conflito, né? Eu não acho que o Irã vai querer comprar essa guerra, porque o Irã sabe que perde, mas ainda assim é uma complicação que ninguém precisa nesse momento. No fronte diplomático, a gente tem mais um monte de manifestações antissemitas, de fake news, desinformação, enfim, coisas do tipo, né? O portão de Rafah foi fechado mais uma vez, o que significa que a saída dos brasileiros vai demorar mais um pouco. E ontem, lá na Câmara dos Deputados, o embaixador de Israel exibiu aquelas imagens dos ataques feitos pelo Hamas contra os assentados de Israel, a morte de crianças, a morte de pessoas, imagens muito fortes. E além dos deputados que assistiram, Bolsonaro também foi lá assistir na condição de presidente de honra do PL, né? E aí pronto. Aí os petistas resolveram dizer que a culpa dos brasileiros não saírem de Israel é porque Bolsonaro está interferindo na política externa do Brasil e se reunindo com o embaixador israelense, não sei o que lá. É lógico, não tem lógica nenhuma isso. Bolsonaro não é ninguém aqui no Brasil, atualmente ele é só o presidente de honra do PL, não tem nenhum cargo público, se encontrou com o embaixador de Israel, certamente porque foi sempre um grande apoiador do Estado de Israel. Agora, o Lula está colhendo o que plantou, né? O Lula sempre hostilizou Israel, sempre apoiou esses terroristas do Hamas, no final das contas está colhendo o que plantou. Dizem os petistas que só que Israel está retaliando e não deixa nacionais do Brasil saírem devido ao apoio do Brasil ao Hamas. Isso é falso, porque vários estados árabes também declararam apoio ao Hamas e já tiveram residentes evacuados de lá, já saíram da faixa de Gaza, né? Eu ainda acho que a opção mais provável é mesmo que o Lula mandou uma lista que incluía simpatizantes do Hamas. E aí é lógico, né, nessa situação, essa lista não seria aprovada. A gente teve também ontem a informação de que a polícia brasileira prendeu um grupo de pessoas aqui no Brasil que estaria agindo a mando do Hezbollah, pretendendo recrutar pessoas aqui para fazer atentados contra sinagogas e outros prédios com orientação judaica. Enfim, um absurdo isso. Aí agora o Flávio Dino também decidiu dizer que não, que o Mossad não manda aqui. Cara, é impressionante o antissemitismo dessa turma do PT. Os caras não fazem questão de expressar claramente esse tipo de coisa. Um absurdo completo. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Povo Me Elegeu e Eu Vou Aleijar o Povo, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vendo aqui a área tomada aqui pelos israelenses, se você notar o mapa, ele cresceu nessa direção, mas diminuiu aqui, né? Isso provavelmente se deve a erro de mapeamento, não a recuo efetivo das tropas de Israel, tá? É porque muitas vezes quando você tem a informação às vezes é fluida, o cara que faz o mapa que achou que eles já estavam aqui na frente, depois viu que não era bem assim, eles estão aqui na região, nesse grande complexo aqui, que eu imagino seja um hospital, alguma coisa assim. Não, hospital é a cruzinha, H deve ser L ponto. Isso aqui deve ser algum prédio importante aqui, né? Enfim, de qualquer forma, continua mais ou menos a mesma situação, mas a gente tem algumas boas notícias aqui. Ó. Tem esse outro mapa feito pelo JLikeJJ,
mostrando aqui a visão que tem a área dominada por Israel, é essa área azul aqui, né? Então essa área azul está totalmente dominada por Israel. A área que ainda está contestada vai até essa linha laranja aqui. Então aqui é onde ainda estão acontecendo batalhas, ainda estão acontecendo idas e vindas ali de soldados, e mais para dentro aqui você tem a região que ainda é controlada pelo Hamas, né? Enfim, continua o avanço de Israel aqui. Israel na parte norte aqui, na praia, essa região aqui, eles já estão dominando com muita facilidade, a ponto de estarem fazendo já cerimônia de hasteamento de bandeira e coisa e tal, então já estão muito tranquilos ali. Mas na parte de sul ainda tem confronto, né? O Israel está ali, mas repara como é que é difícil esse tipo de ação, né? Para pensar, cada janela dessa daqui pode ter um atirador, pode ter uma metralhadora, pode ter alguém escondido, um sniper escondido. É realmente complicada a ação nesse tipo de ambiente, mas os tanques israelenses estão avançando aqui. Essa imagem é da rua Al-Rashid, essa rua aqui, caminhando em direção ao centro da cidade, né? É essa visão dessa rua aqui. Agora, aqui ó, você tem o Hamas liberou um vídeo em que ele mostra os ataques que ele tem feito contra Israel, né? E mostra ele atingindo alguns tanques, mas é sempre aquela coisa, né? São ataques pequenos, a gente não vê nenhum grande impacto desse tipo de coisa do Hamas. É perigoso, mata gente, infelizmente, mas não tem como deter o avanço de Israel, né? E aqui Israel diz que tomou uma fortaleza do Hamas, conhecida como Outpost 17, a oeste de Jabalia. É nessa região aqui. O Hamas tinha um grande centro aqui, uma grande fortaleza, uma base de comando grande aqui, que foi tomada pelo exército israelense. Eles disseram que os operativos tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica, né, estavam tanto sobre o solo como na parte de baixo, naquela área, mas já foram dominados. Isso aqui, Israel já conseguiu dominar essa fortaleza ali naquela região, né? Além disso, teve uma outra região ali que eles conseguiram encontrar, um edifício na região de Sheikh Radwan, um bairro ali da região, né? Em que eles identificaram aqui a fábrica de drones do Hamas. Então tem um monte de impressora 3D, um monte de coisa aqui, de ferramenta, para montar drones, né? Evidentemente houve disputa, então foi tudo quebrado, mas isso daqui mostra justamente o exército israelense encontrando aqui, tá vendo a fábrica de drones e armas, tá? Também faziam alguns tipos de armas aqui nessa região, né? Aqui as impressoras 3D só trabalhando lá, né? Impressionante mesmo. Bom, israelenses também atingiram um túnel do Hamas próximo às Nações Unidas, lá a entidade das Nações Unidas que cuida dos refugiados ali na faixa de Gaza, né? E é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, porque parece que saíram evidências de que o pessoal das Nações Unidas lá na faixa de Gaza comemorou o ataque do dia 7 de outubro, né? É realmente um negócio impressionante como é que a turma que está ali na faixa de Gaza mesmo é toda tendenciosa, não tem ninguém inocente, né, naquela coisa. Até funcionários das Nações Unidas estavam comemorando a morte de crianças, o estupro de mulheres e outras barbaridades que foram feitas pelo Hamas no dia 7. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, aqui também ainda tem alguns ataques aqui na faixa de Gaza. Israel continua fazendo alguns ataques aqui na parte norte de Gaza. Aqui também ataques a Rafah. Também houve ataques no sul da faixa de Gaza, ali próximo de Rafah. Na região da Cisjordânia, né, aqui os soldados da Al-Aqsa Brigadas de Mártir diz que 5 de seus guerreiros foram mortos durante uma operação de Israel lá na Cisjordânia. A Cisjordânia até aqui não respondeu ao chamado do Hamas para entrar nessa guerra. O pessoal do Hamas está até bem chateado com isso. Vamos torcer para não entrar, porque é lógico que Israel também consegue controlar a Cisjordânia, mas aí vai ser mais dor de cabeça, mais morte, mais gente, mais palestino morrendo, então é melhor mesmo que fiquem de fora aqui, né? E da mesma forma aqui no norte, tem algumas ações aqui na fronteira norte de Israel e sul do Líbano também, tanto de Israel quanto do Hezbollah, né? Mas o Hezbollah, de novo, está fazendo só ações só para
apoio moral ao Hamas. Não tem nada que indique uma ação mais forte deles aqui no norte de Israel, né? Também tivemos um drone que atingiu Eilat. Eilat é aquela cidade no sul aqui de Israel, bem aqui no sul, que justamente por ser o ponto mais próximo aqui, os Houthis aqui do Iêmen tentam acertar essa região e conseguiram acertar aqui não dá para saber o que é, um prédio que parece isso daqui, né? Isso aqui foi onde o drone acertou, acabou causando alguma destruição aqui, não foi nada catastrófico, mas é preocupante isso. Se tivesse alguém ali, certamente estaria machucado ou morto, né? Agora, a grande coisa na faixa militar, né, a grande ação militar que teve ontem foi justamente os Estados Unidos usando um jato para explodir uma instalação que pertence a rebeldes ligados à Guarda Republicana do Irã, né? A Guarda Republicana do Irã, o Irã tem tipo duas forças armadas. Tem a Força Armada Regular, que vem desde tempos imemoriais, e aí quando teve a Revolução Islâmica de 1979, o Shah que assumiu o poder, o Shah veio antes, né? O imã lá que assumiu o poder, não sei como é que é o nome, né? O Ayatollah que assumiu o poder lá, ele ficou com medo de ser deposto pelas forças do exército, então ele criou essa Guarda Republicana do Irã, e é praticamente um outro exército, quase do tamanho do exército lá no Irã, e é leal a essa parte religiosa. Em tese, esse pessoal só age dentro do Irã e as forças armadas seriam responsáveis pelo exterior, mas na prática tem um monte de coisa espalhada ali pelo Oriente Médio, inclusive esse posto aqui na Síria, que foi bombardeado pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos abertamente bombardeou uma instalação do Irã ali na Síria, né? Eles foram cuidadosos em avisar que as Forças Armadas americanas conduziram um ataque de autodefesa numa instalação no leste da Síria, usada pela... Desculpa, não é Guarda Republicana, é Guarda Revolucionária do Irã, né? Islamic Revolutionary Guard Corps, Guarda Revolucionária do Irã. Então atingiu esse item da Guarda Revolucionária do Irã e grupos afiliados. Esse ataque foi feito por 2 F-15 contra uma instalação de armazenamento de munição, e foi um ataque de autodefesa, uma resposta a uma série de ataques feitos em instalações americanas no Iraque, na Síria, e enfim, ou seja, eles tomaram muito cuidado de falar, olha só, não estamos atacando o Iraque. Esse ataque é uma autodefesa aos ataques que foram feitos em bases americanas, né? Isso é muito importante porque, de novo, a grande preocupação de todo mundo nessa guerra de Israel é justamente isso espalhar para outros países. Eu acho que a essa altura a gente já chegou num ponto que pode-se dizer que é quase um problema interno de Israel. A única preocupação que você tem ainda é a resposta da esquerda mundial ao que está acontecendo, que realmente está muito forte, né? Mas em termos de confronto militar, neste momento, depois do discurso lá do cara do Hezbollah, depois das últimas movimentações dos países árabes ali na região, não se vê mais possibilidade. Nem o Irã vai responder isso daqui. Ele sabe que realmente o pessoal estava atacando as bases americanas e que haveria alguma resposta. E mais do que isso, né, o Irã sabe que se atacar os Estados Unidos, deixa de existir em pouco tempo, né? Então, não vai acontecer nada, mas é sempre um ponto de preocupação. Ninguém quer mais uma guerra lá com o Irã, com mais um monte de iraniano morrendo, mais uma confusão danada por ali. Todo mundo, tomara que a coisa fique realmente restrita ali a Israel e a faixa de Gaza, porque ali a gente sabe o que vai acontecer. Israel vai ganhar. Não vai ser fácil, tá? Como vocês estão vendo, é difícil realmente você avançar num território cheio de prédios, assim, território urbano, é extremamente desafiador. Mas vai acabar tomando tudo ali e vai anular o Hamas aqui, né? Mas o grande risco era esse de vazar essa informação, de vazar esse conflito para outros lugares. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre as forças do Hamas no norte da cidade de Gaza, que tem feito ataques de hit and run, né? Ou seja, atingir e correr contra as tropas israelenses para tentar causar algum dano, mas na verdade isso é
típico de guerrilha, né? Os líderes políticos do Hamas pediram que a Cisjordânia entre na guerra e coisa e tal. A Cisjordânia não vai entrar. E também pediram que o Hezbollah, lá do Líbano, também entre na guerra, aumente seu envolvimento na guerra, mas acredito também que não vai acontecer, né? Eles falam aqui do Brasil que a polícia brasileira, trabalhando com o Mossad, prenderam 2 operadores do Hezbollah que estavam planejando ataques em alvos judeus aqui no Brasil. Isso aconteceu ontem, dia 8 de novembro. Vamos falar sobre isso. Foi notícia em todo o mundo, né? As autoridades de segurança do Brasil, com apoio do Mossad, Mossad é o serviço secreto israelense, conseguiram prender 2 líderes do Hezbollah em que tinham um planejamento de lançar ataques contra comunidades judias aqui no Brasil, sinagogas e outros prédios por aqui, e recrutar mais terroristas para a causa deles, depois eventualmente fazer outros ataques na região, né? Parece que essa coisa toda foi planejada por inteligência do Irã e estava sendo executado por membros do Hezbollah, né? Não está claro se as pessoas que foram presas eram membros do Hezbollah ou já era alguém que foi trazido para o Hezbollah para apoiar eles aqui no Brasil, né? Infelizmente, sim, existe uma comunidade árabe muito grande aqui no Brasil, libanesa principalmente, e você tem, sim, infelizmente, algumas pessoas ligadas a essas organizações. Existe uma célula conhecida ali na região de Foz do Iguaçu, que é monitorada por todo mundo, pelo Brasil, pelo Mossad, pelos Estados Unidos, e que bom que prenderam esse pessoal. Parece que esse grupo era o mesmo grupo que planejou, em 2016, fazer atentados durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eles imaginavam que aqui na Olimpíada do Rio a segurança não seria tão restrita quanto acontece em Olimpíadas no resto do mundo. Então, na época, foram presos 16 pessoas já que estavam planejando ataques tipicamente contra a delegação israelense aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Felizmente não teve nada, a Olimpíada passou, não teve problema nenhum, mas 16 pessoas foram presas. É exatamente o mesmo grupo agindo aqui no Brasil, né? Então, que bom que isso aqui foi feito, que bom que teve essa colaboração entre Israel e o Brasil para prender essas pessoas, né? Aqui, ó, é importante que a Globo falou aqui que a nota oficial do gabinete do primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, diz que o Instituto de Inteligência do país, o Mossad, colaborou com a Polícia Federal para desbaratar o ataque terrorista e coisa e tal. Foi um grande trabalho que fizemos, operado com outros países também. E o Flávio Dino não gostou. Ele falou, não, nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Ô Dino, ninguém falou que manda na Polícia Federal do Brasil. É lógico que não manda. Isso é mais um caso de cooperação internacional. O Brasil já faz cooperação internacional com um monte de países. Tanto o Brasil pedindo para países capturarem pessoas fora, no exterior, quanto vice-versa. Esse tipo de cooperação é comum, é normal. Aí ele quis dizer que não, porque foi exclusivamente da força da Polícia Federal do Brasil, que não tem nada a ver com o conflito atual. Isso eu acredito, não tem nada a ver com o conflito atual. De fato, essa célula aqui do Hezbollah no Brasil já é conhecida há muito tempo, então não tem novidade nenhuma, isso já era uma investigação que vinha há mais tempo, né? E que tudo foi feito pelo Poder Judiciário do Brasil. De novo, não tem nada de errado nisso, é normalmente assim que acontece mesmo. O cara ficou chateado por quê? Porque ele é um antissemita de merda. Aliás, toda a esquerda brasileira é nazista por definição, né? Adora chamar os outros de nazista. Diz que o pessoal da direita é nazista. Já falaram que eu, um libertário, sou nazista. Mas nazistas são eles, antissemitas, abertamente antissemitas. O cara ficou chateadíssimo por terem dito que o Mossad tinha feito a ação aqui no Brasil com a Polícia Federal. Não, ninguém disse que foi o Mossad que fez. Foi o Mossad em cooperação com a Polícia Federal. Evidentemente que a Polícia Federal atuou aqui. E felizmente também que a Polícia Federal é independente, né? Porque a verdade é que se o Flávio Dino tivesse poder de ingerência, ele tinha bloqueado essa operação, porque ele não gosta disso. Ele quer deixar o pessoal do Hamas, do Hezbollah, todo livre aqui no Brasil, né? Aliás, ele fala aqui também, quando legalmente oportuno, a Polícia Federal apresentará ao Poder Judiciário os resultados da investigação técnica isenta, isso para serem com provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Então deixou claro aqui, ó, se o Brasil quiser soltar esse pessoal do Hezbollah, que vai soltar. É uma ameaça, né? É lógico, a gente sabe. O Hezbollah certamente... Aliás, inclusive a investigação diz que o Hezbollah tinha ligações com o PCC. O primeiro comando da capital, que é uma milícia lá de São Paulo, certamente pode ter
pode ter esse tipo de ligação e pode ter também ligação disso com o governo Lula, porque tem algumas suspeitas nesse sentido, né? Essas organizações terroristas todas aqui no Brasil têm alguma ligação com a esquerda. Bom, o embaixador de Israel disse o óbvio, né, que o Hezbollah tem apoiadores no Brasil, a gente sabe, como eu falei, a principal célula é ali em Foz do Iguaçu. De novo, a comunidade libanesa no Brasil, a maior parte dela é extremamente pacífica, pessoas que vieram para trabalhar aqui, não tem nada de errado, não tratem os árabes, os libaneses, ou o pessoal daquela região como pessoas ruins, não é isso. Agora, infelizmente, dentro dessa comunidade, e até algumas pessoas da esquerda, fora da comunidade, também têm ligação com o Hezbollah, né? Enfim, e aí o que aconteceu? Ontem, lá em Brasília, teve uma reunião na Câmara dos Deputados em que o embaixador de Israel trouxe aquele filme que mostra de forma crua o que foi feito pelos do Hamas lá contra os civis de Israel, né? São imagens muito chocantes, o governo de Israel não está mostrando publicamente essas imagens, mas mostra de forma documentada, né, esclarece totalmente que não tem nenhuma chance de ter sido, como disse a Letícia Sabatella e o Zé de Abreu, não, foi o próprio Israel que matou os caras lá, não, nenhuma lógica isso, um absurdo que o Hamas fez, o grau de terrorismo que foi esse ataque. Enfim, eles estiveram aqui no Brasil e vocês sabem, Bolsonaro sempre teve uma excelente relação com Israel e também ele é o presidente de honra do PL, então ele foi convidado junto com outros deputados para assistir esse filme e se encontrou com um embaixador de Israel ali nessa ocasião, né? Aí pronto, aí a esquerda, agora tá provada, a culpa é de Bolsonaro, aqui olha só. Após reunião com Bolsonaro, a situação do embaixador de Israel complica, né? O pessoal diz aqui, o Daniel Zonshine, que é o embaixador de Israel, cruzou uma linha que não se cruza em diplomacia ao ter encontrado com Jair Bolsonaro. Não pode um embaixador se encontrar com a oposição. Ué, por que não pode? O que tem de errado? Aqui, ó, quando foi ano passado, o Lula se encontrou com o embaixador, aqui, ó, vice-presidente do PT, na verdade foi o Genuíno, né? Se encontrou com o embaixador do Irã para manter uma boa relação bilateral. Não tem nada de errado de oposição se encontrar com o embaixador de outros países, de forma alguma. Inclusive, deixa muito claro esse ponto que eu sempre falei. O Bolsonaro errou com a Rússia, errou. Você vai ficar do lado do Putin na guerra com a Ucrânia? Errou muito, muito mesmo. Acho que foi um dos motivos para ele perder a eleição, foi ele ter ficado do lado da Rússia. Por quê? Se ele tivesse declarado apoio à Ucrânia, a situação lá fora ia ficar clara para todo mundo. Que é Bolsonaro apoiando a Ucrânia, é Lula apoiando a Rússia. Eu tenho certeza que em termos de apoios externos, a situação do Bolsonaro ficaria muito melhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que um dos fatores que levou à derrota a Bolsonaro aqui foi justamente ele não contar com esses apoios externos na eleição aqui do Brasil, né? O pessoal, lógico, não tem condição de interferir diretamente na eleição, mas sempre tem o pessoal daqui que se liga no que estão falando lá fora. Então, esse ponto foi um ponto que eu acho que Bolsonaro errou muito de ter apoiado a Rússia. Agora, Bolsonaro sempre teve o alinhamento correto. Era alinhado com Israel, é alinhado com o Ocidente, é alinhado com a Europa, queria o Brasil no OCDE, quer o Brasil indo para uma economia de mercado, quer mandar o Brasil na direção do Ocidente. O Lula, meu amigo, o Lula quer o Putin, Xi Jinping, Hamas, o cara do Irã. O Lula só quer os ditadores, só quer o lado ruim. Ou seja, a gente fez uma troca terrível na última eleição, né? Bolsonaro está longe de ser perfeito, tinha erro com relação à geopolítica dele, mas nesse aspecto ele era muito mais fácil. A gente estaria numa posição muito melhor agora, né? Aqui, ó, enquanto o Bolsonaro está sendo acusado de se encontrar com o embaixador de Israel, você acha que o Bolsonaro ia fazer o quê? Ia pedir para o pessoal não liberar os brasileiros? Ao contrário, ele deve ter pedido para o pessoal liberar os brasileiros e coisa e tal. Não tem por que ele fazer esse tipo de jogo, né? Agora, aqui o vice-presidente do PT está dizendo aqui que não, ele se encontrou com o Irã. Olha só, era oposição na época, né? Bolsonaro era o presidente ainda e o Irã foi lá, mandou o embaixador encontrar com o PT. Então, não tem linha cruzada nenhuma errada, faz parte do jogo isso daí. Aqui, ó, o Lula encontrou com o presidente de Portugal também, e daí? Né? Isso quando o Bolsonaro era o presidente. Por conta disso, inclusive, que o Bolsonaro passou a tratar o presidente de Portugal de forma mais fria, porque o cara meio que declarou apoio ao Lula, né? Um absurdo completo isso daí. De novo, se Bolsonaro tivesse ficado do lado certo,
ele teria essa ficha para usar, por exemplo, com o presidente de Portugal. Escolheu ficar do lado errado sem ganho nenhum, porque não precisava de fertilizante, não precisava de óleo diesel, não precisava de nada da Rússia, escolheu ficar do lado errado à toa. Enfim, deixa pra lá, essa briga minha com o Bolsonaro é longa, né? Aí o pessoal da esquerda agora tá, não, pronto, agora a culpa é do Bolsonaro, né? Ah, Israel quer beneficiar Bolsonaro ao manter brasileiros reféns em Gaza. Que história é essa? Que loucura nessa cabeça desse pessoal. Não tem lógica nenhuma essa ideia. Por que aconteceria esse tipo de coisa, né? Aqui, o Carlos Latuf, quando o embaixador de Israel se reúne com o Bolsonaro, inimigo declarado do presidente Lula. Ah, então, pera, você reconhece então que o presidente de Portugal, quando se encontrou com o Lula, que era inimigo declarado do Bolsonaro, ele também é uma intromissão de outro país na política interna do Brasil? É isso? Então o encontro do Lula com o presidente de Portugal ano passado foi isso também, né? Que história é essa aqui de dois pesos, duas medidas, né? É o pessoal da esquerda que tá puto da vida, por quê? Porque viu que a diplomacia do Lula é uma bosta, o fato do Lula apoiar o Hamas só tem lado ruim, não tem nenhum lado bom, de nenhum aspecto geopolítico, de nada. Aí no final das contas fica com essa banana na mão, né? E a passagem de Rafah hoje voltou a ser fechada, então a saída de brasileiros... Hoje não teve lista, a saída dos brasileiros vai demorar mais um pouquinho, e é o que eu tô falando para você, tá ficando complicado isso. Por quê? Porque no final das contas, os principais já saíram, França já saiu, Estados Unidos já saiu, até a Ucrânia já tirou os caras de lá, os ucranianos que tinham ali, e o Brasil vai ficando para trás, e esse negócio está instável. Uma hora fecha esse negócio, porque lembra, isso daqui não é nenhuma obrigação de Israel, não é nenhuma obrigação do Egito, não é nenhuma obrigação do Hamas. O que aconteceu ali foi, os Estados Unidos se juntou com o Catar, estabeleceram todo esse processo, negociaram com todas as partes para sair os estrangeiros da faixa de Gaza. Aí o Brasil agora acha que tem direito a isso. Não, não tem direito a nada, porra. Você que tinha que ter feito a negociação, negocia lá com o Hamas, manda um navio brasileiro lá em zona de guerra para tirar o pessoal. Pô, então negocia, como fez os Estados Unidos. Não, o Lula preferiu ficar aqui xingando Israel, falando mal dos judeus e enaltecendo palestinos, dizendo que todos os números que o Lula cita de vítimas e coisa e tal, é tudo os números do palestino. Ele não tem coragem de olhar um jornal de Israel para ver uma visão diferente, uma outra opinião sobre o assunto, é só a informação palestina. Aí, pô, fica falando um monte de fake news e lógico, né, não vai atrair a confiança. Aí ele fica nessa situação ruim. Por quê? Porque o Hamas não tá nem aí para os brasileiros. Quanto mais gente ficar lá na faixa de Gaza para servir de escudo humano, melhor pro Hamas. Então o Hamas não tá nem aí. Já viu que o Brasil já apoiou ele mesmo, ele não tem nada a ganhar liberando os brasileiros. Com os americanos, com o pessoal da França, eles fizeram acordos ali de entrar caminhão ajuda humanitária e não sei o que lá, estão querendo agora fazer uma pausa tática na guerra. Então eles têm o que negociar. Com o Lula não tem nada para negociar. O Lula... Ele entregou todas as fichas direto, ao invés de falar, não, olha só, libera os brasileiros que eu te apoio pro Hamas, né? Não falaram nada, né? E tá aqui a informação do embaixador de Israel que o que está impedindo a saída dos brasileiros é o grupo Hamas. O grupo Hamas não tem interesse que os brasileiros saiam. E o grupo Hamas, mais do que isso, tem interesse que o Brasil brigue com Israel, porque, lógico, eles estão desesperados. O Hezbollah não quer falar com eles, a Al-Qaeda não quer falar com eles, o ISIS não quer falar com eles. Nenhum país do Oriente Médio declarou apoio aberto, declarou apoio pro forma, né? Mas não realmente apoiar. Nem a Cisjordânia está apoiando os caras. Os caras estão querendo arrumar aliado a qualquer custo. Para eles, criar intriga entre Israel e Brasil é ótimo. E lembra, o PT, o pessoal da esquerda aqui no Brasil, só ouve um lado da situação. Eles só estão ouvindo o lado da Palestina. Vão entrar pelo buraco. Pior, vão levar o nosso país inteiro pro buraco junto com eles, né? Aqui, ó, tá aqui um palestino, um dos brasileiros que está preso lá na Palestina, falando que só aliados de Israel estão saindo, o que é uma mentira. Por quê? Porque saíram um monte de países árabes, saiu egípcio, saiu árabe da Arábia Saudita, saiu jordaniano, saiu um monte de gente que é a favor de Israel, que é contra Israel, saiu um monte de gente de um monte de lugar. Não tem nada a ver isso daqui. O que está acontecendo é o que o embaixador de Israel falou, o Hamas segurou o pessoal dos países que já apoiaram o Hamas, porque né, já não tem nada para negociar com esses países, os países já entregaram tudo que eles queriam, agora eles vão tentar criar caso com Israel, o óbvio, né? Bom, e por falar em só ouvir dados de desinformação, né, o que eu falo para vocês, a direita já está mais esperta com isso, porque a direita já está vivendo essa era da informação descentralizada, em que você recebe informação de todos os lados, você tem que ver o que realmente é verdadeiro.
há mais tempo. A esquerda se achava imune. Não, a gente só vê dados certos e coisa e tal. E agora chega uma desinformação russa enorme com relação a esse conflito, aí começa a cair um por um. A Letícia Sabatella falou que não porque nem a maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas foi abatida por soldados israelenses. Falso, absurdamente falso, não tem lógica nenhuma isso. Não foi só ela que espalhou isso aqui não, tá? Um monte de artista andou falando essa merda. O Zé de Abreu também, a Lhama Cuspideira, também saiu falando essa porcaria aqui também. É o que eu falo para vocês, esse pessoal da esquerda se acha imune à desinformação. Não, fake news é só do pessoal bolsonarista. Não, a gente aqui tá imune. Eles são piores ainda, porque eles não têm nem esse filtro de prestar atenção na coisa, né? Agora, isso daqui é um outro ponto que é chocante, né? Essas imagens que foram liberadas aqui, ó, isso daqui é o ataque do Hamas, tá vendo aqui? O pessoal do Hamas com granadas na mão, entrando em Israel para matar israelenses. Foi o dia 7 de outubro, é isso daqui, ó. E sabe quem está filmando aqui? É um freelancer, o Hassan Elia, da AP e da Reuters. É um freelancer que grava vídeos para grandes empresas de mídia, né? Não foi só ele não aqui, ó. Tá aqui, ó. No dia do ataque, o pessoal atacando ali, fotógrafos das empresas de comunicação, do New York Times, da CNN, um monte de coisa aqui. Peraí, esses caras estavam aqui, eles sabiam que ia haver o ataque. Eles não avisaram ao governo de Israel que ia haver o ataque, é isso? Eles estavam sabendo, eles foram chamados para cobrir o ataque do Hamas, um ataque terrorista, e não falaram nada para Israel. Eu estou começando a achar que esse envolvimento da esquerda mundial e da imprensa esquerdista mundial com esses grupos terroristas é muito mais umbilical. Na verdade, os caras sabiam que eles estavam lá. Isso aqui é no dia, na hora. Tá aqui, ó, fotógrafo com máquina fotográfica, outro aqui atrás, tirando foto. Tudo bem, eles têm o direito de documentar a coisa, mas se eles estavam sabendo de um ataque terrorista, eles tinham que ter avisado isso. Isso não é justo, isso não é uma guerra em que dois povos estão discutindo um assunto, não. Isso é uma invasão bárbara de terroristas contra o povo pacífico de Israel, porra. Aqui, ó, isso daqui, ó, outra coisa também, Nações Unidas. O pessoal tem aqui, tem um vídeo que está circulando por aí, eu aqui não tenho o vídeo em si, mas o pessoal gravou as professoras lá das Nações Unidas comemorando o ataque do Hamas. Comemorar. Caramba, mataram israelense! O pessoal comemorando. Olha o que se tornou as Nações Unidas. As Nações Unidas faliram, acabaram, não existem mais enquanto entidade ética. Fecha esta porcaria, não tem mais nenhuma utilidade aqui. Imagens revelam que funcionários da UNRWA, que é a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, comemoraram os ataques de 7 de outubro. Tem imagem que eu falei. Essa reportagem aqui, ela fala isso, não mostra, mas fala que tem as imagens do pessoal comemorando bebês sendo queimados e estuprados e o absurdo todo que foi o ataque do Hamas contra Israel, né? Olha só o absurdo que está se tornando a ONU. Mais um aqui, ó, fotógrafos da AP, da Associated Press e coisa e tal. Um monte de gente com máquina fotográfica aqui, ó, no dia da coisa toda. Cara, isso não pode. Não, isso não é jornalismo. Isso daí é conivência. Isso daí o pessoal está apoiando o Hamas. Não é possível. É uma escola, é uma creche dentro da faixa de Gaza, em que as crianças são ensinadas a matar israelenses a facadas, fazem um teatrinho ali deles matando israelenses e depois morrendo, de se tornarem mártires e coisa e tal. Cara, isso não tem espaço no mundo atual para isso, cara. Não é uma coisa que seja aceitável, que seja uma questão cultural. Isso daqui é antiético. Aqui, outro absurdo, lá em Los Angeles, no Museu da Tolerância de Los Angeles, também estava sendo passado aquele filme que o Bolsonaro viu lá na Câmara dos Deputados, com outros deputados brasileiros, das crueldades que o Hamas fez lá contra Israel no dia 7, e um monte de apoiadores do Hamas foram lá e começaram a atacar as pessoas que estavam indo ver esse filme, né? Olha que coisa impressionante, porque a pessoa está indo ver um filme. Ela não está indo agredir nenhum palestino, não está indo agredir ninguém. Esse pessoal é perigoso, a esquerda mundial é perigosa. A gente tem que tomar cuidado com esse povo. Agora, essa daqui é muito engraçada. Essa daqui foi um protesto pró-palestino. Eles não falam aonde é, mas em algum lugar do Ocidente, né?
E aí um cara entrou lá e falou para gritar Benzoná, né, que é filho de uma rapariga, né? E o pessoal do Ocidente não sabe nada de árabe, não sabe a língua árabe, e o pessoal começou a gritar, né? Isso mostra, isso faz um ponto importante. Essas pessoas estão protestando por alguma coisa que elas não fazem ideia do que seja. Elas não têm a menor ideia do que é o conflito árabe, o que está acontecendo lá. E estão elas gritando ali, não, Benzoná, vamos protestar, Benzoná, Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.